Muito bem, pessoal. Estou aqui para trazer uma mensagem para vocês com um tema, que está aí no Salmo 33, está no verso 12, que diz: Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Olha que maravilha o que Deus faz por nós que somos criação do Senhor, não é verdade? Uma nação feliz é aquela que Deus está no controle, que Deus direciona o caminho dela. A nação feliz é aquela que sabe escolher o seu líder, seu governante, ou no nosso caso, nos nossos dias atuais, o presidente. Deus ele tem o poder de eleger, levantar esse líder. Basta que nós, como cidadãos brasileiros, venhamos ouvir o nosso Deus e saber escolher e pontuar, votar na pessoa correta. Mas como sabemos, em nosso sistema, no nosso Brasil, conforme as coisas são, eu posso dizer, difíceis, sabemos que há muita corrupção, sabemos que há pessoas que querem se prevalecer em meio às outras. E por isso, posso dizer que acabamos me envolver nesse meio, porque eu já fui assim, acabamos escolhendo pessoas devido a um presente, uma cesta básica, coisas que eu posso dizer de mim mesmo, que antes de conhecer a Deus, eu fazia isso. Por causa de uma cesta básica, elegia qualquer um em que eu não procurava conhecer, em que eu não buscava saber quem era. Mas para sermos uma nação próspera, uma nação feliz, precisamos buscar aquele que Deus elegeu, aquele que Deus pôs para ser o líder da nossa nação. Uma palavra que está em Eclesiastes 10, versículo 16 e 17, diz assim: O país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros. E quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Veja aqui no versículo 16 de Eclesiastes 10, já fala que o país vai mal quando é governado por alguém que não tem opinião própria, que recebe a opinião de outros. Posso dizer que no nosso sistema, no sistema brasileiro, no nosso sistema eleitoral, nossos presidentes, eles não têm esse poder de ter uma opinião, posso dizer assim, porque existe muita influência. Sabemos que temos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário no nosso país. E esses 3 eles trabalham juntos. Mas o presidente, ele é o do maior. Mas sabemos que ele não faz nada sozinho. Tudo tem que passar pelos outros. Então nós temos que saber como escolher essas pessoas que vão conduzir o nosso país. Uma vez eu estava vendo uma entrevista no Pânico, onde aquele rapaz, o Nicolas Ferreira, estava fazendo um debate junto com o Marinho. E eu me lembrei desse fato porque deu para ver como ali existe pessoas que são bem centradas, pessoas sérias, que têm a sua própria opinião, e pessoas que se deixam levar pela opinião dos outros, ou que são crianças, como diz noutra versão de Eclesiastes, que diz: ai de ti, ó terra, quando o teu rei é criança. Sabe,
Naquela entrevista deu para perceber muito bem um rapaz jovem de uns 20, talvez 24 anos, 23 anos, com o seu pensamento sério, opinião séria, com um caráter bem definido, sabe? E o outro, um jovem também, com um jeito de criança, fazendo pirraças, fazendo intrigas, achando graça do rapaz que estava ali. Ou seja, por aí nós tiramos como o nosso país tem pessoas que querem governar, mas que agem como crianças. Não são pessoas aptas a assumir o governo nacional. Então nós temos que agir e ver, nós que somos cristãos, buscar o nosso Deus, fazer com que Ele possa nos dar uma luz, uma visão de qual a pessoa certa para assumir o governo. No verso 17 diz: mas um país vai bem quando quem governa toma as suas próprias decisões, ou seja, uma pessoa de caráter íntegro, uma pessoa focada naquilo que tem que fazer pela nação. Não uma pessoa que, como hoje em dia é tão difícil, pessoas que se entregam à corrupção tão fácil, por dinheiro. A palavra de Deus mesmo diz que não devemos servir a dois senhores, não servir ao dinheiro e ao nosso Deus, mas nos nossos dias atuais isso é muito difícil. Mas vamos lutar, vamos fazer com que a bancada evangélica, a bancada cristã lá no Congresso, ela possa aumentar cada vez mais. Vamos eleger pessoas que saibam buscar a Deus para ajudar a governar esse país. Não vamos deixar a nossa nação servir de palco para as pessoas que hoje em dia só querem o seu bel prazer. Eles usam o país como um brinquedo, um brinquedo que ele usa aqui, quebrou, pronto. Não vamos botar pessoas sérias, vamos escolher pessoas sérias. E eu não falo isso só para nós cristãos, mas para todo o povo brasileiro, que precisa aprender a escolher. A internet está aí. Você, esse candidato eu acho ele legal, mas faça uma pesquisa, puxe vídeos, entre em sites sérios, para que você possa pesquisar sobre a vida dessa pessoa. E se ele tiver algum erro, corte. Busque outro que seja mais sério. Nós precisamos assumir o nosso papel de cidadão, para que o nosso país ele seja um país melhor, seja uma nação forte. Como o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, em 1 Pedro 2, no capítulo 2, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Veja só, Deus ele quer isso de nós. Nós somos um povo escolhido, nós somos uma geração eleita pelo Senhor. O nosso país é um dos países mais bonitos que existe. Então nós temos que saber tomar a direção correta, conforme a vontade do nosso Senhor. Como um país pode ser próspero se não sabemos escolher os nossos governantes? Deus pode até escolher uma pessoa para assumir esse cargo, para ser a pessoa que vai fazer mudar. Mas se nós não mudarmos o nosso jeito de ser, a nossa opinião, o nosso caráter, vai continuar a mesma coisa. Vamos colocar qualquer um que só quer crescer, só quer saber de ganhar, enquanto o povo brasileiro fica sofrendo. Não cuida das escolas, não cuida dos hospitais,
hospitais, sabe? Então precisamos saber escolher, porque Deus ele vai levantar pessoas para que o nosso país possa ser um país muito melhor. Eu posso usar como exemplo o rei Davi, quando ele foi ungido rei. No capítulo 8 de 1 Samuel, nós lemos que o povo de Israel, os israelitas, eles estavam pedindo um rei para que eles fossem governados por um rei. E Deus, ele concedeu isso a eles. Ele deu, se não me engano, Saul. Só que, como foi algo que o povo estava exigindo, não foi um rei eleito por Deus. E depois de tudo isso, lá no capítulo 8, 7, ele respondeu assim: atendo o pedido do povo, não é só você que eles rejeitaram, eles rejeitaram a mim como rei. Meus queridos, nós sabemos, temos que saber quem vamos votar, quem vamos eleger, porque quando nós rejeitamos aquele que Deus quer colocar como líder, nós vamos sofrer as penalidades. Não só eu e você, mas toda a nação. A unção de Davi ocorreu de acordo com a ordenança de Deus ao profeta Samuel. Lá pelo capítulo 15, lemos como Saul desobedeceu, como eu já tinha dito, desobedeceu às ordens de Deus, e Deus teve que eleger um novo rei. E no capítulo 16 foi que ele ungiu Davi como rei, e ele foi ungido pelo profeta Samuel. E Davi, ele teve um bom tempo para ser treinado, para ser preparado, para que quando ele assumisse o seu reinado, ele fosse aquele rei que fazia a diferença. Um rei que andava conforme a vontade de Deus, um rei que andava junto com Deus. Não era um rei perfeito, tinha seu defeito, mas ele se arrependia, buscava a Deus e fez acontecer, eu posso dizer, um grande ministério, um reinado ali naquela época. Então nós temos que saber ouvir a voz de Deus no momento certo e escolher a pessoa correta para dirigir o nosso Brasil. Porque senão teremos mais 4 anos de sofrimento, de lutas. E se nós quisermos que o nosso Brasil seja um Brasil bom, não posso dizer perfeito, mas um pouco melhor, vamos ouvir a voz de Deus, vamos eleger aquele que Deus quer, mas vamos também buscar, ver, conhecer quem nós vamos eleger, para que nós não venhamos nos arrepender depois. Certo? Quero dar um exemplo de povo que, por não saber obedecer o seu líder, por não saber obedecer às ordens de Deus, sofreu. E esse exemplo eu vou dar é o povo hebreu, quando saiu do Egito. Era um povo que ia passar apenas, se eu não me engano, 11 dias de caminhada pelo deserto para chegar no lugar que Deus tinha definido a eles. Mas por causa das suas desobediências, por causa dos seus costumes aprendidos no Egito, acabaram passando 40 anos no deserto. Mas mesmo assim Deus era com eles. Deus pôs um líder para ajudá-los, para direcioná-los. Deus entregava a ele bênçãos como maná, aves para que eles pudessem comer, água, suas roupas não se estragavam. Mas era um povo que não soube seguir as normas de Deus, os seus preceitos. E
Acabou que caminharam 40 anos e muitos ainda não chegaram na Terra Prometida. Se fosse o povo que seguisse aquilo que Deus queria, que andasse conforme a vontade do Senhor, talvez eles passariam apenas 11 dias ou mais, não sei, para chegar na Terra e viver, aproveitar aquele momento na Terra Prometida. Mas, infelizmente, pela desobediência, por não ouvir o nosso Deus, acabaram passando muitos anos no deserto. Meus amados, nós vamos ter as eleições agora, então precisamos saber quem escolher. Precisamos saber obedecer a Deus para que esses nossos 4 anos não venham se tornar 8, não venham se tornar 12 ou mais, de sofrimento, de caminhada no deserto. Vamos saber eleger um líder de confiança. E eu venho pedir a vocês que vocês, nesse momento, venham, sabe, como o nosso Senhor diz, ir para o quarto, saber orar, pedir a Deus em secreto, para que Ele possa revelar a você. Porque existem vários candidatos, mas nem todos são perfeitos para governar nosso país. Tanto o presidente, como governadores, como senadores. Vamos saber escolher, vamos saber eleger essas pessoas para que o nosso país tome um rumo certo, um rumo correto, e para que nós possamos usufruir desse nosso país com felicidade, com alegria. E que possamos, daqui para frente, sempre pedir a Deus direcionamento, para que possamos caminhar conforme a sua vontade. Temos que saber também obedecer àqueles que são eleitos, porque como diz a palavra do Senhor em Romanos 13:1, obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Devemos obedecer às autoridades para que nós elegemos. Mas é bom saber como lidar, saber o que obedecer, não fazer qualquer coisa irracional, qualquer coisa onde nós poderemos até errar também, porque lá em Tito 3:1, lá na palavra dele, diz assim, um pedaço do versículo: estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Eu vou ler de todo aqui só para nós termos uma ideia. Diz assim: lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Veja só, devemos ser obedientes, mas fazer o que é bom. Vamos estar prontos para fazer o que é bom. Não fazer o que é errado. Não fazer anarquia. Vamos fazer aquilo que os nossos governantes acham que é bom para nós, aquilo que vai fazer com que nós tenhamos um país grande, um país mais forte. Como nós vimos hoje em dia, igrejas sendo depredadas, igrejas tendo suas portas invadidas, seus púlpitos quebrados, e nada acontece. Não se vê nem nos jornais, nessa mídia aí que só quer falar o que pensa. Nós devemos sim saber agir no tempo certo, no momento certo. Em um vídeo que eu vi, eu não lembro o país qual foi, não sei se foi... Não foi em Cuba, foi em outro país, onde pessoas queriam depedrar a igreja, queriam invadir a igreja para depedrar. Só
que os irmãos da igreja estavam fazendo uma corrente viva ali. Enquanto os agressores estavam cuspindo no rosto deles, falando coisas obscenas, eles estavam apenas orando, segurando um braço do outro, sem lutar, sem se defender. Porque nós somos assim, nós temos que saber como agir. Enquanto os outros estavam furiosos, nós estávamos buscando a Deus. Nós não, eles estavam buscando a Deus. Estavam orando para que a igreja não fosse depedrada. Então nós temos que saber obedecer às autoridades. Nós temos que saber escolher essas autoridades para que isso não venha acontecer cada vez mais no nosso país. Já foram os 3 casos que aconteceram, de vereadores que invadiram a igreja com seus militantes. Essa foi uma igreja católica. E também, se eu não me engano, 2 igrejas evangélicas que foram depedradas, foram invadidas e quebradas. Então nós temos que saber quem colocar lá no alto, no governo, para que eles possam saber conduzir o nosso país. Porque senão daqui a alguns anos não teremos nem liberdade de expressão e nos expressarmos sobre Deus, sobre a sua palavra. Então vamos ficar de olho aberto, vamos saber quem escolher para ser nossos governantes. Não vamos deixar que a ganância, que esse dinheiro, que é um dinheiro sujo, ou uma cesta básica, venha mudar a nossa opinião. Seja como aquele rapaz, esse Nicolas Ferreira, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa com seu próprio, que você tenha a sua própria decisão, sua opinião formada. E vamos lutar pelo nosso país. Vamos pedir a ajuda do nosso Deus. Vamos fazer a nossa parte como cristãos, como cidadãos brasileiros. Vamos fazer com que essa história venha mudar nessas próximas eleições. Vamos sim obedecer, mas com a palavra que nos diz fazer tudo o que é bom. Louvem ao Senhor todas as nações, exaltem todos os povos. Vamos buscar a Deus, o nosso Deus maravilhoso. Vamos fazer com que essa nação venha a ser uma nação mais próspera, uma nação mais forte. Não vamos deixar que o inimigo venha transformar, venha fazer com que a esquerda venha crescer novamente. Vamos fazer com que a direita seja dominante no nosso país. Vamos eleger pessoas cristãs para o Congresso, para que a bancada evangélica possa crescer cada vez mais. Porque se eles não estivessem lá, talvez o país estivesse pior. Porque eles estão barrando coisas que querem degredir a nossa imagem, querem degredir a imagem da criança, querem degredir a imagem da família. Deus não quer isso. Deus criou a família para ser algo, uma bênção dele. E eles querem degredir isso, eles querem mudar esse sistema. Não vamos deixar isso acontecer, minha gente. Vamos lutar sim. Vamos saber como escolher aquele que vai nos representar durante 4 anos. E que nós possamos ficar com a bênção do nosso Senhor. E que Ele possa saber nos iluminar. E que nós venhamos buscá-lo cada vez mais. Em nome de Jesus.